Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou trazer as últimas atualizações do CRA Ruiscoff, o primeiro calote de Snag 11, o Fiagro da Suno. Esse Fiagro que até então vinha se manteve por um bom tempo com a carteira sem problemas. Mas a situação do agro está realmente muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, sobre o que sabemos até o momento é o seguinte, vou compartilhar com vocês aqui uma matéria do site The Agribiz. Olha, um portal muito bom mesmo aqui para quem possui uma carteira de fiagros mais representativa, tá? Volta e meia, fico sabendo aqui dos problemas que teve no agro a partir desse portal. E aqui ele diz o seguinte: Ruiz, segundo maior produtor de café do Brasil, paralisa pagamentos aos credores. O produtor rural obteve uma cautelar da justiça suspendendo as dívidas por 60 dias. Então, esse aqui é um movimento de proteção contra credores, é algo que antecede uma recuperação judicial. Lembrando que esse devedor representa 5,64% de Snag 11. Então, até que percentual até que bem elevado aqui de Snag 11, tá? Continuando aqui com o que a gente pode obter de informação nessa matéria. Aqui dá a entender que pelo menos esse devedor ele está em algum tipo de negociação amigável com os credores do CRA, tá? Isso aqui realmente é um ponto que minimiza bastante. Vou ler alguns trechos aqui para vocês. A Ruiz Coffes negocia uma saída para não perder suas fazendas com parte dos credores do mercado de capitais que detém alienação fiduciária sobre as terras. Então, aqui um ponto fundamental. Note que ele está aqui negociando para não perder suas fazendas. E aqui fica bem claro a importância de você ter uma garantia real aqui no caso dos CRAs e nos créditos. Isso aqui é um ponto muito frágil nos fiagros, é que as garantias muitas das vezes são fracas, tá? Eu vejo algumas garantias em grãos. Olha, tipo de garantia frágil e tivemos aqui já é, notícias do judiciário dando causa aqui para os agricultores depois essa soja que estava sendo dada como garantia, depois já vendeu ela e não tem mais garantia depois. Então, ó, a situação no agro, do crédito no agro, tá muito feia, tá? Muito feia mesmo. Aqui a quantidade de produtor rural, de empresas que está entrando em recuperação judicial, dando calote na praça, é realmente gigantesca, tá? Mas enfim, continuando, aqui pelo menos a gente tem a presença da nossa fiduciária, o que aumenta bastante a probabilidade de recuperação do crédito. Mais um detalhe: até mesmo essa garantia tem sido questionada pelos devedores, falando que é um bem essencial, que por isso não poderia fazer a alienação, que era questionando a essencialidade, até o fundo defender os seus direitos da garantia, passam-se anos, tá? Mas continuando aqui com a matéria. As conversas estão evoluindo e interessam a ambas as partes, segundo uma fonte a par das negociações. As negociações envolvem a transferência das terras dadas em garantia para um fundo detido pelos credores, que teria a titularidade das propriedades. Em contrapartida, os ativos seriam arrendados para Ruiz Cofres, que seguiria operando as fazendas e ficaria com uma opção de recompra no longo prazo. Enfim, a solução aqui buscada pelo devedor é exatamente a estrutura feita pelo RZTR11, o Risa Terrax, uma retrovenda, acho que chama, né? O sale em leaseback. E então aqui venderia a terra para o fundo e a própria Ruiscoff seria o arrendatário, mas com a opção de recomprar a terra posteriormente. E se essa alternativa for colocada em prática, tem alguns pontos negativos e pontos positivos e negativos. Pelo lado positivo, a gente teria aqui uma descomplicação, né? Não seria mais necessário fazer uma alienação fiduciária para retirar o devedor do imóvel, mas pelo ponto negativo,
é que arrendamento, muitas das vezes, a gente tem taxas de cap rates bem mais reduzidos, né? O EZTR11, para ter um cap rate aceitável, utiliza essa opção de recompra, e que aí sim a gente tem um cap rate melhor. Mas que tem que ver como é que vai ser esse pagamento, se vai ser semestral, se vai ser anual, se vai ser apenas no final, porque a empresa tem situação delicada, né? Tem que ver se eles vão realmente dar conta de pagar isso aqui, ok? E lembrando que você despejar aqui um inquilino que está inadimplente é bem mais fácil que você alienar um imóvel ou uma terra. Aqui mais um trecho aqui importante ainda sobre essa matéria. Apesar do ceticismo, a abertura da Rua Scoffs ao diálogo dos credores do mercado de capitais é bem vista, especialmente quando se compara com o comportamento clássico de produtores rurais que entram em recuperação judicial, tentando submeter a alienação judiciária como se fosse um crédito concursal. Então aqui é o que eu acabei de dizer para vocês há pouco, né? Que tem a garantia na judiciária, é alguma garantia bem forte, já consolidada, mas aqui os devedores, meio que na situação nem se fala de desespero, ou tirando proveito aqui da lentidão da justiça, começa a inventar um monte de coisa para tentar postergar o máximo possível. Então, realmente, o Argos provou que não é para amadores, tá? Realmente, de complexidade, lidar com o produtor rural é muito, mas muito difícil mesmo. Acaba que é pior para eles, né? Atualmente, ninguém mais quer dar crédito para o agro por conta desses vários casos negativos que a gente está tendo do relato. Ok, com relação ao relatório de Snag 11 a respeito do problema. Então, o relatório disponível que eu tenho até o momento, o de junho, não comentaram nada sobre a Wiscoffs, tá? Tem, tem nada falando aqui não. Wiscoffs aqui, contém nada. Olha, a matéria que eu estou mostrando para vocês aqui foi do dia 1º de julho de 2026. Então, aqui o relatório de junho não deveria estar. Relatório de junho, né? Não é de julho. Mas aqui, segundo o Clube FI, esse relatório foi publicado no dia 28 de julho. Então, já tinha passado um bom tempo aqui já desde essa questão do problema com a Rua Scoffs. Então, eu imaginei que a gente já teria aqui os gestores Assuno comentando sobre os problemas com esse devedor. Então, aqui um ponto negativo, né? Uma falha de transparência. Tá tendo aqui um problema com um devedor, você não precisa esperar aqui o relatório do mês de julho para comentar sobre o problema que teve em julho. Para isso serve eventos subsequentes, né? Comentar o que está acontecendo. Então, aqui foi uma mancada da Suno aqui de falta de transparência. Ok, falando aqui agora um pouco sobre impacto sobre o rendimento em, em Snag 11. Olha, agora aqui nós já temos a informação do rendimento que é referente ao mês de julho. Manteve aqui os 12 centavos. Estava esperando aqui essa divulgação para fazer o vídeo. E manteve o rendimento, né? Então, por enquanto, nós não tivemos nenhum tipo de impacto. Olha, aqui é o seguinte, essa questão de rendimento em Fiagro depende muito se o administrador vai fazer algum tipo de provisão, alguma PDD aqui, se vai fazer PDD ou não. E aqui depende muito da interpretação do administrador e da conversa com o gestor, né? Aqui no caso, o administrador é a Singularity, que eu não conheço nenhum outro fundo outro Fiagro administrado por Singular e não sei dizer que postura que eles tomam normalmente nesses casos, né? Até também por ser o primeiro calote, o primeiro grande problema aqui de Snag 11, não tem como saber como ele vai se comportar, mas se fosse, por exemplo, um fundo de gestão como a Intrag lá nos fundos aqui, né? Certamente teria alguma PDD e poderia vir a impactar o rendimento do fundo caso não tivesse reserva para compensar esse prejuízo contábil. Mas enfim, aqui é um caso que para mim claramente vai entrar em recuperação judicial. Vamos ver o que eles vão tomar aqui como decisão. Com relação à precificação aqui de Snag 11.
aqui com desconto de 3%. Também que aqui eu tô gravando dia 16 de agosto, né? Aqui tá com a cotação da sexta-feira, dia 14 de agosto, então aquela cotação acaba que tem aquela alta no para pegar um rendimento. E aqui, né, vocês podem deixar aqui seu like, tá? Gravando aqui na tarde do domingo aqui para vocês. É o seu like e a sua inscrição. Então, além disso, o fundo está pagando rendimento normalmente, e aqui eu tenho certeza que a maioria do mercado não está sabendo aqui dessa notícia, ainda mais se não teve parte sobre o rendimento, e também o gestor não fez a comunicação no relatório. Então, por isso que o desconto continua não muito elevado, né? Enfim, vamos ver que quando o mercado tiver tomar mais ciência aqui sobre esse problema, saber que se vai ter impacto ou não. Mas enfim, de qualquer forma, o Snag 11 tem dado bem menos dor de cabeça do que os demais fiagos. E até por isso o mercado cobra um dividend yield bem menor do que outros ativos da classe, né, de outros fiagos. Ok, então por esse vídeo é isso. Peço seu like, se inscreva no canal e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!